Olá pessoal, estamos de volta e agora com o assunto isomorfismo. Bom, nós já vimos, né, que uma transformação linear, ela pode ser injetora e sobrejetora e, portanto, se ela satisfaz essas duas condições, nós dizemos que uma transformação linear, ela é bijetora. Então, as transformações lineares que são bijetoras são ditas isomorfismo, né? Então, nós diremos que uma transformação linear T de U em V é um isomorfismo se ela for bijetora, certo? Então tem lá uma transformação linear, você verificou que ela é injetora e sobrejetora, então essa transformação linear é um isomorfismo porque ela é bijetora. Então uma transformação linear é dito um isomorfismo se ela for bijetora, certo? E daí se nós estivermos nos mesmos espaços vetoriais, U e V, essa transformação linear, que é um isomorfismo, ela recebe um nome especial, ela é dita um automorfismo. Isso só acontece, né, gente, ela só recebe esse nome justamente por ela se tratar de um caso particular, U ser igual a V. Assim como, quando U igual a V, nós dizemos que uma transformação linear é um operador linear, se esse operador linear, porventura, for um isomorfismo, então esse operador linear, ele é dito um automorfismo, tá bom? Bom, e daí, nós conseguimos aí, com a ideia de isomorfismo, dizer quando dois espaços vetoriais são isomorfos, né? Isso é bem legal. Dois espaços vetoriais U e V, eles são ditos isomorfos se existe um isomorfismo entre eles, tá? Então, R2 e R2, eles são isomorfos, porque a gente pode definir um isomorfismo entre eles, basta definir um isomorfismo canônico, levar um vetor de R2 no próprio vetor de R2, né? Então, se nós temos aqui a transformação linear de R2 em R2, certo? Pega um par XY e leva onde, pessoal? No próprio XY. Isso é injetivo, isso é sobrejetivo, ou seja, isso é uma bijeção. Essa transformação linear nos fornece uma bijeção e, portanto, um isomorfismo. Então, os espaços vetoriais são sempre isomorfos entre si. U é isomorfo a U, né? E aí não tem graça, né? A gente quer uns exemplos mais elaborados. E mais adiante nós vamos ver outros exemplos mais elaborados. Mas, só por enquanto que a gente precisa entender a definição. Dois espaços vetoriais são ditos isomorfos se nós conseguimos exibir um isomorfismo entre eles, ou seja, uma transformação linear que é bijetora, certo? Bom, esse operador linear aqui, de R2 em R2, é um automorfismo, ou seja, é uma transformação linear injetora e bijetora. Agora veja o quanto aquele corolário que nós discutimos no vídeo anterior, que sai como consequência do teorema do núcleo da imagem, é importante aqui. Teoricamente, a gente deveria provar que essa transformação linear, ela é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora e, portanto, ela é um isomorfismo. Mas não precisa provar tudo isso, não precisa provar que essa transformação linear é injetora e sobrejetora. Porque como a dimensão de U é igual à dimensão de V, voltem lá no vídeo anterior e revejam o corolário, basta a gente provar que ela é injetora, por conta daquelas 4 equivalências. Se nós provarmos que ela é injetora, de cara ela já é sobrejetora e, portanto, ela é bijetora. Bom, mas para provar que ela é injetora, basta provar que o núcleo da transformação linear só tem um elemento neutro. Outro resultado que nós vimos. Tem injetora, se só se, o núcleo dela só tem um elemento neutro. Então veja como ficou fácil provar que esse carinha ele é um isomorfismo. Um automorfismo porque ele está saindo do mesmo espaço e chegando no mesmo espaço. Então vamos construir aqui, vamos encontrar o núcleo da T, certo? O núcleo da T ele é formado por todos os carinhas em R2, certo? Tais que, quando a gente aplica T nos carinhas, isso dá o elemento neutro de R2, que é o 0, 0. Então nós temos que resolver, na verdade, um sistema. A gente quer que 2x mais y seja 0 e 3x mais 2y dê igual a 0, perdão. Existem algumas formas de resolver esse sistema. A gente pode utilizar o método da adição ou da substituição para encontrar aqui x e y, ou a gente pode calcular o determinante e verificar que esse determinante é diferente de 0. É um sistema linear homogêneo, tem solução única se e só se o determinante é diferente de 0. Então vamos colocar aqui no determinante 2, 1, 3, 2, certo? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Portanto, esse determinante é diferente de 0. Portanto, esse sistema tem solução única e a solução é a solução trivial. Então, x tem que ser 0, y tem que ser 0. Portanto, o núcleo dessa transformação linear só tem um elemento neutro de R2, que é o 0, 0. E, portanto, essa transformação linear é injetora. E por aquele corolário que segue do teorema do núcleo da imagem, que é o teorema mais importante do curso,
nossa transformação linear ela é bijetora, portanto um isomorfismo. Tá vendo quantas informações importantes através de resultados, né? Ficou muito simples provar agora que uma transformação linear é um isomorfismo, por conta dos resultados que nós temos em mãos. Aqui também de cara vai dar um automorfismo, por quê? Dimensão de U é igual a dimensão de U, certo? Então nós estamos lá nas condições do teorema. Então basta verificar que a transformação é injetora. Se T for injetora, de cara ela já vai ser bijetora e, portanto, ela vai fornecer para nós o isomorfismo. De fato, ela é injetora, por quê? O núcleo da T, ela é composta por quem, pessoal? Todos os carinhas que estão em U, tal que quando eu aplico o T de U, dá o elemento neutro. Tudo bem, o U é um espaço vetorial qualquer, nós não sabemos a cara do elemento neutro, mas nem precisa, por quê? Se eu quero que T de U dê o elemento neutro, a T de U é definida como U, então U já é o elemento neutro. Acabou. Então o nosso núcleo só tem um elemento neutro. Se nosso núcleo só tem um elemento neutro, a nossa transformação linear ela é injetora. E por aquele corolário, como essa dimensão é igual a esta, nós temos que ter bijetora e, portanto, ela é um automorfismo, certo? É uma transformação linear injetora e sobrejetora, certo? Bom, Mirelle, mas esses exemplos estão muito óbvios, né? Os espaços envolvidos são iguais, são os mesmos. Vamos considerar um exemplo em que agora os espaços envolvidos não são mais os mesmos, tá? Vamos considerar uma T que sai de Rn chegando em Pn-1, e o que essa T faz? Ela leva um vetor de Rn no polinômio, onde em cada coeficiente aqui é o elementinho que aparece aqui em cada entradinha. Então ela leva o x1 no termo independente x1. O x2 ela faz x2t, x3, x3t quadrado, x4, x4t ao cubo, até xn, xn elevado vezes t elevado a n menos 1, tá? Bom, pessoal, por mais que o exemplo seja um pouco mais elaborado, ainda estamos em condições de usar os teoremas. Por quê? Veja que dimensão, vou escrever aqui embaixo, dimensão de Rn é n. E a dimensão de Pn-1 não é n-1, nós vimos isso na aula sobre dimensão. A dimensão de Pn-1 também é n. Nós precisamos de n vetores para gerar o espaço vetorial Pn-1. Uma base de Pn-1 tem exatamente n elementos, certo? Então, perfeito, as dimensões coincidem. Se as dimensões coincidem, nós podemos usar aquele corolário. Então, a T ela vai ser um isomorfismo se T for injetora. Não precisa verificar que é injetora e é sobrejetora. Então, se T é injetora, basta para T ser injetora, perdão, a gente tem que verificar se o núcleo dela só tem um elemento neutro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que encontrar, né, o núcleo de T, ela é dada por todos os vetores, né, da forma x1 até xn, pertencente aí a Rn, tal que a T desse vetor é elevado no elemento neutro. Bom, mas a gente conhece o elemento neutro dos polinômios, né? É o polinômio identicamente nulo, é o polinômio igual a zero. Então a gente quer que a T dê zero. Então a gente quer o quê? Que x1 mais x2 de T mais até xn de T, que é a definição da nossa transformação linear, dê exatamente zero. Bom, mas isso vai acontecer, como que é igualdade de polinômio, pessoal? É termo a termo. Isso vai acontecer somente se o x1 for zero, o x2 for zero, o xn for zero, ou seja, todos os termos que aparecem no nosso polinômio, todos os coeficientes, devem ser necessariamente nulos. Bom, mas se, aqui é zero, né, pessoal? Mas se o x1 é zero, o x2 é zero, o xn é zero, é porque o núcleo só tem o elemento neutro, que é o vetor nulo, que é esse carinha aqui, que é o elemento, que é o vetor nulo, perdão, de Rn, certo? É o elemento nulo de Rn. Portanto, o núcleo só tem o elemento neutro e, portanto, de fato, essa transformação T nos fornece um isomorfismo. Então, pessoal, veja como é importante a gente conhecer os resultados, saber aplicar os teoremas. Veja que se vocês não tivessem conhecimento sobre os resultados, sobre o teorema do núcleo da imagem, aquele corolário que a gente provou devido ao teorema do núcleo da imagem, vocês iam fazer muito mais contas aqui. Vocês iam provar que é injetora, provar que é sobrejetora. Vocês nem iam utilizar o núcleo, porque vocês talvez não saberiam que uma transformação é injetora se o núcleo só tem um elemento neutro. Então veja como nós enxugamos as contas. Esses teoremas, em especial dessas duas aulas, a aula anterior e essa, é extremamente importante. E sem eles vocês não vão conseguir resolver a lista. Ou vocês vão ter muito trabalho para resolver a lista, beleza? Então vamos lembrar do teorema do núcleo da imagem. É o teorema mais importante. Daí, como exercício, eu quero que vocês verifiquem para mim o item 4. Façam aí.
Verifiquem para mim que essa transformação de MN, ou seja, matrizes do tipo M por N, chegando em RMN, M vezes N, é um isomorfismo, tá? O que ela faz? Ela pega a primeira linha da matriz e coloca aqui como os primeiros N vetores do nosso RM M vezes N. Pega a segunda linha, coloca aqui. Terceira linha, vai colocando até a última linha da matriz. Certo? Então, provem para mim que essa transformação linear é um isomorfismo. De novo, basta provar que o núcleo só tem um elemento neutro de M, N vezes M. Beleza? Perfeito, então. Bom, vamos verificar. Ah, Marielle, então até aqui 4 exercícios, né? Vamos falar um pouco sobre isso antes de entrar no exemplo 5. 4 exemplos que comprovam que as transformações lineares são isomorfismo. Então, quer dizer que se nós estamos numa transformação linear onde a dimensão de U é igual à dimensão de V, sempre vai ser um isomorfismo? Não. E aqui eu trago um contra-exemplo. Vamos considerar essa T que sai de R3, chegando em R3, ou seja, dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, porque R3 é igual a R3. E vamos provar que isso não é um isomorfismo, ou seja, não é um automorfismo. Vamos provar que essa transformação linear não é injetora. Se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora e, portanto, ela não pode ser um isomorfismo. Então, vamos calcular o núcleo dessa transformação linear. Então, a gente quer calcular o núcleo, então nós queremos que x menos y, x menos z e z menos y seja igual a o elemento neutro do espaço R3, que é 0, 0, 0. E daí a gente cai no sistema. X menos y é 0, x menos z é 0 e z menos y é 0. Bom, se nós isolarmos aqui em alguma equação, por exemplo, nesta, a gente vai ficar que x tem que ser igual a y. E aí, substituindo aqui, a gente vai ficar com y igual a z, tá? E aí, pessoal, não é verdade que a única solução desse sistema é o 0, 0, é o 0, 0, 0. Se eu tomar 1, 1 e 1 é a solução desse sistema. Qualquer carinha que é da forma x igual a y igual a z vai ser a solução desse sistema. E, de fato, se você colocar aqui 1 menos 1, dá 0. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Então, o nosso núcleo ele não contém somente o elemento neutro, ele contém uma infinidade de outros pontos. Qualquer ponto que seja dessa forma, x é um cara que faz parte do núcleo. Portanto, essa transformação linear ela não é injetora e assim T não pode ser um automorfismo. Um isomorfismo, um automorfismo, tanto faz aí o nome que vocês queiram usar, porque não é injetora, certo? Então, tomem cuidado. Eu vi alguns momentos na prova, vocês resolvendo sistemas desse jeito, falando pra mim que a única solução era trivial. Isso não é verdade. A solução aqui, na verdade, existem infinitas soluções. E você consegue observar isso porque a gente tem mais equações, a gente não é que a gente tem mais equações que incógnitas, né? Mas veja a dependência do x em relação ao y e do y em relação ao x, a dependência do z e do y em relação ao x. Se você pegar aí ternas da forma x, vai ser solução do seu sistema, tá bom? Então, o núcleo não tem só o elemento neutro, beleza? Bom, e daí um resultado muito importante é o seguinte. Se T de UV for um isomorfismo e U tiver dimensão finita, então necessariamente dimensão de U é igual a dimensão de V. Então, se porventura você tá aqui, numa transformação linear de R2 em R3, tá? Uma transformação linear lá qualquer, e você quer saber se essa transformação linear é um isomorfismo. Nem precisa continuar. Essa transformação linear não vai ser um isomorfismo. Por quê? Porque as dimensões são diferentes. O que o resultado diz é isso. Para ser um isomorfismo, né? Se T é um isomorfismo, as dimensões deveriam ser iguais. Como as dimensões são diferentes, T não pode ser um isomorfismo. Porque se T fosse, as dimensões deveriam ser iguais. Então é isso que o resultado diz. Se T for um isomorfismo, as dimensões deveriam ser iguais. Então, se você está numa transformação onde as dimensões são diferentes, T não pode ser um isomorfismo. Então, nem precisa verificar se é injetora, se é sobreinjetora. T já não é. T tem que ter, os espaços envolvidos devem necessariamente ter as mesmas dimensões, beleza? Bom, para provar isso, nós usamos o tão famoso teorema do núcleo da imagem. Vamos supor que T é injetora. Quer dizer, vamos supor não. Como tem o isomorfismo, T em particular é injetora. Então, o núcleo da T só tem um elemento neutro, portanto, a dimensão do núcleo é 0, tá? Como T é isomorfismo, T também é sobreinjetora. Então, pelo teorema do núcleo da imagem, nós temos o quê, pessoal? Nós temos dimensão de U tem que ser igual à dimensão do núcleo
mais a dimensão de T. Mas a gente sabe que como T é injetora, a dimensão do núcleo tem que ser 0. Como T é sobrejetora, essa dimensão tem que ser igual à dimensão de V. Então, nós chegamos que dimensão de U é igual à dimensão de V. Porque se ela é sobrejetora, T de U é igual a V, por ela ser sobrejetora. Então, as dimensões têm que ser iguais, certo? Então, de novo, dado lá uma transformação linear de U para V, se U tem dimensão finita, mas a dimensão de U não é igual à dimensão de V, não precisa continuar. Essa transformação não pode ser um isomorfismo, certo? E vocês podem justificar utilizando essa proposição, beleza? Bom, de maneira análoga, se você tem uma transformação linear de U em V, e essa transformação é um isomorfismo e V tem dimensão finita, então necessariamente as dimensões são iguais. Então, resumidamente, se você tem uma transformação de U em V, ou esse tem dimensão finita, ou esse tem dimensão finita, esse cara é isomorfismo se só se a dimensão deles são iguais. Se não for igual, não precisa continuar, senão vai ser um isomorfismo. Porque se é isomorfismo, as dimensões deveriam ser iguais, beleza? E para provar é do mesmo jeito. A gente usa o teorema, o corolário anterior, que usa o teorema do núcleo da imagem. Eu nem vou fazer, depois vocês leem aí, tá? Mas você consegue provar rapidamente que dimensão de U tem que ser igual a dimensão de V se tem um isomorfismo. Assumindo, claro, agora que dimensão de V é finita, beleza? Bom, agora um outro resultado também importante é o seguinte. Vamos pegar aí U e V espaços vetoriais e assumir que eles têm a mesma dimensão. Dimensão de U é igual a dimensão de V, que eu estou supondo aqui ser um N, beleza? Bom, daí o que acontece? Você consegue necessariamente construir um isomorfismo entre eles. Então, dado dois espaços de dimensão finita e de mesma dimensão, eu consigo construir um isomorfismo entre eles. Um isomorfismo que sai de U e chega em V, ou seja, uma transformação linear que vai ser injetora e sobrejetora. Bom, Marielle, como eu faço esse isomorfismo? Como eu construo esse isomorfismo? É simples. Se esses espaços têm dimensão finita, você concorda que conseguimos encontrar uma base para U e uma base para V? E mais que isso, essas bases elas têm o mesmo elemento, o mesmo número de elementos, perdão. Por quê? Porque elas têm a mesma dimensão. Dimensão de U é igual a dimensão de V. Então, uma base para V tem N elementos, uma base para U tem N elementos. E aí, como que se dá essa construção? Como que nós construímos esse isomorfismo? Você pega esta combinação linear envolvendo os elementos da base de U e leva nesta combinação linear. Isso vai nos fornecer um isomorfismo. Então, você relaciona base de U com base de V através desta expressão, com esses mesmos escalares, certo? Então, por exemplo, se eu estou no espaço de dimensão 2, eu vou pegar α1, U1, mais α2, U2, que o 1 e o 2 é a base de U, e vou levar no α1, V1, V1 base de V, mais α2, V2 base de V. Esse carinha é um isomorfismo. É uma transformação linear, é injetora e é sobrejetora. Eu não vou provar isso, vocês podem tentar provar aí, é simples, mas de fato nós conseguimos construir um isomorfismo. Então, dados dois espaços vetoriais, olha que muito legal isso, eu me empolgo, espero que vocês também. Dados dois espaços vetoriais de dimensão finita e dimensão igual, N, eu sempre consigo construir um isomorfismo entre eles. Então, dois espaços vetoriais, vou dar um spoiler do que vem pra frente, dois espaços vetoriais de mesma dimensão são sempre isomorfos, porque eu sempre consigo exibir o isomorfismo entre eles, beleza? E aí o spoiler, né? Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita, então U e V serão isomorfos se só se dimensão de U for igual a dimensão de V. Então, dados dois espaços vetoriais quaisquer, eles vão ser isomorfos se só se dimensão de U for igual a dimensão de V. Dados dois espaços de dimensão finita e iguais, a gente sempre consegue construir um isomorfismo entre eles. Então, se U e V têm mesma dimensão, U e V são isomorfos, beleza? Então, na prova, se eu colocar um verdadeiro ou falso lá, perguntando assim, por exemplo, P2 e R3 são isomorfos? Sim. De cara, gente, de cara. Não vem querer construir isomorfismo pra mim. Se eu pedir pra exibir um isomorfismo, beleza. Mas se eu só perguntar se esses dois espaços são isomorfos, sim, porque a dimensão de P2 é igual à dimensão de R3. Sem conta, sem estresse, sem ficar 10 horas com a prova, certo? Vocês têm que ter em mãos os resultados. Os teoremas são muito importantes. De cara, por esse corolário, eles são isomorfos. E aí vocês conseguem me dar vários outros exemplos de espaços isomorfos?
Por exemplo, P1 e R2 são isomorfos. Por quê? Dimensão de P1 é 2, dimensão de R2 é 2. M2 e R4 são isomorfos. Você consegue me dar um isomorfismo entre esses espaços? Por que são isomorfos? Dimensão de M2 é 4, dimensão de R4 é 4. Mas, de forma mais geral, Pn de R e Rn mais 1 são isomorfos, porque ambos têm dimensão n mais 1. Certo, pessoal? Bom, e para finalizar a aula, o nosso último resultado é, se a gente considerar U e V espaços vetoriais, tais que dimensão de U é n e dimensão de V é m, tá? Então, lembra desse espaço vetorial, que é o espaço vetorial de todas as transformações lineares de U e V? Nós munimos esse conjunto L de UV por uma soma, por uma multiplicação por escalar, e nós comentamos que, de fato, este conjunto ele é um espaço vetorial, tá? Então, esse espaço vetorial L de UV sempre vai ser isomorfo a M de Mn, ou seja, das matrizes do tipo M por N. E por quê? Por que esse cara vai ser isomorfo? Porque você consegue exibir um isomorfismo entre eles. Por que eu consigo exibir um isomorfismo entre eles? Porque a dimensão deles é a mesma. A dimensão desse cara é M vezes N e a dimensão desse cara é M vezes N. Pelo resultado anterior, se dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão, eles são isomorfos, tá? Então, se você tem um espaço vetorial de dimensão N, um espaço vetorial de dimensão M, esse carinha aqui, que é o espaço vetorial de todas as transformações lineares de U para V, ele é isomorfo a esse espaço das matrizes do tipo M por N. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, isso era tudo que eu queria falar para vocês. Na verdade, eu acho essa aula uma das aulas mais legais do curso de álgebra linear. Eu gosto muito do teorema do núcleo da imagem, eu espero que vocês se empolguem também com o teorema do núcleo da imagem. E vocês vão ter a oportunidade de verificar na prática, através da lista que diz respeito ao núcleo-imagem, o quanto o teorema do núcleo da imagem é importante, o quanto ele é essencial, o quanto ele nos ajuda a resolver os exercícios, a verificar que uma transformação é um isomorfismo, a verificar se uma transformação é sobrejetora ou injetora. Então, na lista, vocês vão ver na prática o quanto esse teorema é legal, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser muito legal resolver os exercícios das listas, tá bom? Bom, então isso era tudo que eu queria falar para vocês, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos estudar a matriz de uma transformação linear. Então, veja o quanto o assunto transformação linear é extenso. Nós ainda continuamos no assunto transformações lineares. Na verdade, o assunto da P2 é todo em torno ali de transformações lineares, tá? A gente vai continuar trabalhando com transformações lineares ao longo dos vídeos. E no próximo vídeo, como eu disse, nós vamos tratar de matriz de uma transformação linear, que é bem legal também. Eu vejo vocês lá. Tchau!